meio que ganhando confiança. Aquele negócio que você fala assim, rapaz, eu vou até ali. Se não acontecer nada, eu volto. Aí você vai até ali, não acontece nada, você volta. Aí você fala, rapaz, eu vou mais um cadinho. E aí eu fui indo fazendo isso. E eu fui perdendo o controle aos poucos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre planilha de gastos manual. Fiz a tão temida planilha, gente, para saber exatamente o que a gente está devendo. Tudo certinho, fiz ela, estou com ela aqui já em mãos para poder mostrar para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, pedir você que deixe o like aqui para poder me abençoar, tá, gente? Porque eu passei por um sufoco pra fazer esse negócio. Eu procrastinei muito, gente, porque tava me causando uma agonia tão grande. Eu imaginava ter que fazer esse negócio, mas ao mesmo tempo eu não podia ficar sem fazer. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer. E realmente, a gente fazendo, a gente tem noção como que tá a situação. Então, assim, é indispensável você não fazer isso aqui. Tem que fazer para você ter noção do que tá rolando. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Tem muitos vídeos legais aí que eu tô postando para economia, coisas que você pode fazer para economizar em casa, principalmente mulher como eu, né? Coisas que a gente gosta de fazer e às vezes a gente não tem dinheiro para fazer, ou o dinheiro fica apertado, ou a gente só gasta dinheiro com aquilo ali. Só gasta assim, dinheiro com salão, só gasta dinheiro para fazer tudo. Então, assim, muito vídeo bom saindo, muito vídeo bom. E no vídeo de hoje, gente, eu não vou só mostrar a planilha. Antes de eu falar sobre minha planilha aqui, eu queria conversar com vocês sobre o que rolou. Como foi que eu cheguei nesse ponto aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês, e se puder, vocês também compartilhem aqui embaixo. Como que foi que vocês, se você caiu aqui nesse vídeo, pesquisou, né? Provavelmente o YouTube te indicou. É porque você tá passando por essa situação de endividamento também. E se você quiser compartilhar sua história aqui, seria muito legal. Talvez eu possa comentar em algum vídeo, né? E seria muito legal a gente trocar figurinhas aqui nos comentários. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como eu cheguei nesse ponto aqui, o que aconteceu pra rolar tudo que rolou e a gente chegar no ponto que chegou. Preciso explicar isso pra vocês, porque para vocês entenderem algumas contas que estão aqui. Isso que eu vou explicar vai ajudar vocês a entender. Então, vamos lá. Então, pessoal, vou contar um pouquinho pra vocês aqui do que rolou, né? Eu vim pra cá, eu moro atualmente em Aracaju, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo do canal, eu sou natural de Minas Gerais, mas eu moro aqui em Aracaju, já vou fazer 11 anos. E quando eu vim pra cá, eu tinha acabado de entrar na minha maioridade. E eu tava numa fase, gente, assim, sabe? Quando eu era novinha, nos meus 15 anos por aí, acho que 17 por aí, eu cheguei a fazer um cartão. E eu lembro como fosse hoje, era um cartão da... Gente, eu não me lembro. A loja. Não lembro se era Renner. Eu tinha um cartão, gente. Era um cartãozinho laranja. E de uma loja que tava famosinha na época. E aí eu fui fazer, porque esse cartão ele tinha um plano dentário. E eu sempre sofri de problemas de dente, desde nova. Então, minha mãe queria que eu fizesse esse cartão para poder fazer o meu tratamento, né? Por ele, através dele. E aí eu fiz esse cartão. No ato de fazer o cartão, não sei se hoje é assim ainda, porque tem muito tempo que eu não faço cartão em loja. Na época, quando a gente fazia um cartão em loja, a gente tinha que efetuar uma compra no mesmo dia. E eu precisava efetuar uma compra. E lá em Minas é muito frio, né? E eu estudava ainda na época. E o que eu imaginei? Foi assim, eu vou comprar 2 blusas de frio. E eu comprei 2 casaquinhos que eu tenho até hoje. Um casaquinho de veludo. E hoje esse aqui tá um pouquinho apertadinho em mim, mas como eu tô em processo de emagrecimento, estou na fé que eu vou usar novamente. Aí eu tô guardando aqui. Eu comprei eles, né? Passei no cartão lá, parcelei e tudo mais. E aí, passou um tempinho, eu vim pra cá. Né? Eu vim pra cá em 2014. E aí, quando eu vim pra cá, gente, meu cartão não tinha pagado as parcelas. Tinha enrolado, tinha acontecido. Nossa, gente, foi só misericórdia. E aí, até então, eu não tava nem aí, porque eu falei, sabe? Só esse cartão aqui, depois a gente dá um jeito. E fiquei aquilo na minha cabeça, só, gente, que foi virando uma bola de neve, porque o juro era muito grande. E foi virando uma bola de neve. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí, como a minha mãe tinha me falado fazer o cartão,
E ela meio que se sentiu na obrigação, né? Aí ela foi e falou comigo, ela falou assim, Vanessa, eu vou pagar. Porque agora você casou, você vai precisar ter seu nome limpo, né? Pra fazer suas coisas, pra quando você for pra sua casa, você comprar suas coisas. Só gente que mal esperava a gente que eu ia demorar tanto pra morar na minha casa. Eu morei muito tempo com a minha sogra e com o meu sogro. E uma coisa que eu não queria. Então isso foi uma das coisas que me atrapalhou, tanto no ganho de peso, quanto no meu emocional, nessa questão do financeiro, sabe? Lascou tudo. E eu achava que ia ser muito rápido, tanto que ela falou, eu vou pagar pra você poder ter o seu nome limpo, pra você poder resolver suas coisas, comprar suas coisas. Aí eu disse, ai mãe, tá certo. E aí ela pagou. Ela pagou esse cartão e meu nome limpou. Só que demorou um pouco pra fazer um cartão. Aí quando foi 2018, eu fui lá em Minas, eu não tinha cartão ainda e eu trabalhava como costureira, né? Porque eu sei costurar. Eu que faço minhas roupas, inclusive. Eu comecei a trabalhar como costureira e eu fazia muita reforma. E dava muito dinheiro, gente. Eu tirava, tipo, 400, 500 por mês. Tinha mês que eu tirava R$ 600, sabe? Fazendo reforma e algumas costuras também. Algumas roupas que eu pegava pra fechar. E nessa época, gente, eu não tinha o pensamento, pra vocês verem. Eu era muito avoada. Eu não tinha aquele pensamento assim, meu Deus, eu não trabalho, eu não tenho responsabilidade com pagar energia, com pagar água, porque isso tudo quem pagava eram os meus sogros. E eu não tinha essa responsabilidade, então eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e guardar, começar a guardar numa conta. Só, gente, que isso vem de geração em geração, tipo assim, tudo que tá na mão você tem que gastar. Sabe aquele negócio assim, meu Deus, tem dinheiro na conta, eu preciso gastar. Eu não posso deixar. É uma coisa ao contrário, né? Tem gente que às vezes o dinheiro cai na conta e a pessoa não quer tirar. Aí é 8,80, né? O dinheiro cai na conta literalmente quando você não torra o último real. Você não sossega. É como se o dinheiro na conta fosse um incômodo pra mim, sabe? E aí eu gastava com tudo. Eu saía, comprava um monte de coisa, gente. Eu nunca comprava quase nada pra mim. Eu comprava assim, tô falando de roupa, calçada, eu quase não comprava isso. Eu comprava coisa de comer. Porcaria, biscoito, não sei o que, um monte de coisa assim. E foi onde eu comecei a ganhar peso. Mais ainda, porque nessa época eu já tinha ganhado muito peso, né? Quando eu vim pra cá, eu tinha 83 quilos. O meu corpo era bem harmônico. E mesmo que eu fosse com 83 quilos, era muito harmônico o meu corpo. Meu era um corpo até bonito. E aí eu já tinha começado a engordar e eu engordei mais. Foi quando eu bati a marca dos 100 quilos. Foi bem nessa época. E aí, gente, eu fui pra Minas, comprei e fiz um cartão com a minha mãe, queria comprar uma televisão. Não tinha ninguém que prestasse cartão pra ela e ela também não tinha um nome limpo pra poder fazer um cartão. E ela me pediu, ela falou assim, Vanessa, tem como você tirar pra mim? Eu falei assim, não, mãe, vamos lá, eu tiro, né, e tudo mais, pra ver se eu consigo. Eu cheguei na loja, tudo mais, falei com a menina, olha, eu não tenho cartão e eu quero tirar uma televisão. Ela foi e falou assim, não, vem aqui, vamos conversar, vamos ver qual que você quer. A gente foi, escolheu a televisão, tudo bonitinho. E fomos lá, fizemos a entrada no crediário, aconteceu muita coisa. Teve uma parente minha também, que a gente deu o número de telefone para poder confirmar que eu trabalhava como costureira. Ela disse que nunca tinha ouvido falar que eu trabalhava de costureira. Sendo que sabia que eu costurava, né? Mas enfim, é aquele negócio, gente, olha, tem gente que é só Deus na causa. E aí eu fui conseguir tirar a TV pra minha mãe. A TV da mãe foi R$ 2.000, 2.050. Então o cartão veio nesse limite. O banco liberou pra mim. E eu comprei a televisão pra ela. Ela pagou a TV e eu fiquei com esse cartão. Eu era muito controlada com esse cartão. Vocês não têm noção. Até minha mãe falava, Vanessa, mas isso chega a ser chato, porque não sei o que, quando a gente compra, que já chega na semana de pagar, você fica em cima, não sei o que. Eu falei assim, não, mãe, porque eu não quero que passe, eu não gosto de pagar atrasado, e eu não tenho pra cobrir, o que eu ganho é pouco. E ficava naquela, gente. E aí a minha irmã até brincou comigo, ela falou assim, eu quero ver se, se você, tipo assim, se você não tivesse esse cartão, no dia que você enrolar com esse cartão, ela disse assim. E aí, gente, foi indo. Ela pediu pra eu comprar um telefone pra ela. Eu comprei esse celular pra ela. Só que aí, gente, eu comecei a perder o fio do cartão. Porque eu tinha um caderno. Nesse caderno, eu colocava o mês. E tudo que eu comprava, eu colocava ali. Tudo que eu comprava no cartão, eu botava ali. E tudo meu eu comprava no cartão. Não comprava nada no dinheiro. Aí eu ia ali e comprava para cartão R$ 30. Ia ali e comprava para cartão R$ 10, R$ 15, R$ 20.
Quando era no final do mês, tava lá a fatura 350, 400. Só que aí, sabe quando você vai meio que ganhando confiança? Aquele negócio que você fala assim, rapaz, eu vou até ali. Se não acontecer nada, eu volto. Aí você vai até ali, não acontece nada, você volta. Aí você fala, rapaz, eu vou mais um cadinho. E aí eu fui indo fazendo isso. E eu fui perdendo o controle aos poucos. E aí foi quando eu peguei uma fatura muito alta. Minha irmã tinha comprado o celular dela. Ela tava me dando a parcela direitinho. E aconteceu de eu não ter o dinheiro todo da fatura. E eu paguei o mínimo. Meus amigos, depois que aconteceu isso, no outro mês, a fatura já veio maior ainda. E aí eu não paguei. Aí não paguei uma. Não, se eu não paguei naquele mês, que não tinha nada mais devendo, não seria no outro que eu ia conseguir pagar. Porque eu não trabalhava, meu marido estava desempregado, ajudando a construir aqui. E aí foi enrolando. Aí, gente, parece. Sabe quando você perde vergonha na cara? Digamos assim. Eu perdi a vergonha na cara com a dívida. E acabou que eu não liguei. Deixei pra lá. E aí eu tinha 2 cartões. Eu tinha um da Americanas e um das Casas Bahia. E esse cartão meu, esse da Americana pendurou e o das Casas Bahia permaneceu. O das Casas Bahia foi quando eu fui numa outra viagem lá. Fui comprar, minha irmã queria comprar um celular. E eu tirei 2, acho que foi 2 aparelhos pra ela, ou foi 2. Foi 2 aparelhos, foi um pra ela e um pra minha mãe. E eu tirei nas Casas Bahia. E aí eu tive um cartão também com limite de 2.000 das Casas Bahia. Foi os cartões assim com o maior limite que eu tive na minha vida. Foi aqueles cartões. E aí eu voltei pra cá de viagem com esse cartão de 2.000. Ô, gente, vocês não estão entendendo. Eu já tava devendo um cartão, né? E aí, mas eu comprava nele e pagava direitinho, todo bonitinho eu pagava. Só tava esperando uma oportunidade de fazer um acordo com outro cartão pra pagar. Só que aí o que aconteceu? Foi bem na época da. E aí, tava ganhando auxílio emergencial. E eu, com o dinheiro desse auxílio, eu tava pagando minha fatura, né? E aí, foi quando eu precisei trocar de telefone. Porque eu tenho um outro canal e eu tava gravando lá, tava começando a melhorar, perto de monetizar, e eu não queria parar de gravar. E eu precisava comprar um outro celular. Aí eu conversei com meu pai falou assim, não, filho, eu compro, escolhe e tal. E aí eu escolhi um telefone intermediário, na época ele foi R$ 1.400, que foi esse telefone aqui. É o que é o G30, o da Motorola, é o Moto G30, tá? Esse aqui, ó. Muito bom, por sinal, tá, gente? Só comprei outro celular porque ele já tá começando a entregar. Mas ele é muito bom ainda, hoje eu gravo nele. Eu limpei um pouco ele e ele tá com a memória melhor. Então eu uso ele pra gravar também. E eu comprei esse telefone, ele foi pra 10 vezes. E eu tinha falado com meu pai assim, pai, o senhor pode pagar 6 parcelas? E eu pago 4. Ele falou assim, posso? E aí ele foi pagando. Quando chegou na quinta parcela ele pagou e tudo. Aí na sexta parcela eu entrei em contato com ele. Falei assim, pai, o dinheiro da última parcela e tal. Ele falou assim, não, minha filha, eu ia mandar só até a quinta. Aí eu não sei o que aconteceu, gente. Foi um entendimento que teve lá. Gente, se estiver fazendo zoada aí, vocês me perdoem, avião, posso me enviar. E eu não sei o que aconteceu lá, acho que foi um entendimento de informação e ele entendeu que era para ele pagar 5 parcelas. Eu também não quis brigar, porque, né, cavalo dado não se olha os dentes, eu penso assim. Então, se ele tava me dando dinheiro de espontânea vontade, eu não iria cobrar dele. E o que aconteceu? Naquele mês eu não tive como pagar, porque o meu auxílio foi cortado. Oh, gente, que tristeza que me deu, porque eu falei assim, meu Deus, vou perder o cartão. Infelizmente, eu não tinha nenhuma, literalmente nenhuma fonte de renda. Eu morava aqui nessa casa já, só que aqui não tinha energia, não tinha energia. Era uma lâmpada aqui, se vocês, quem tiver curiosidade, sabe? Vai no meu canal, chama Vanessa Bianchi, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, eu procuro os vídeos lá de 2 anos, mais ou menos, atrás, que vocês vão ver. Era uma lâmpada que tinha aqui. Eu usava uma lâmpada para clarear a casa toda. Ficava aqui em cima. E essa lâmpada era ligada na casa de baixo. E quem pagava energia era o meu sogro. Ou seja, o máximo que eu podia ligar era um ventilador. Eu desligava a lâmpada e ligava o ventilador para dormir. E
Quando eu cortava, eu desligava. E à noite eu ligava a lâmpada. E era nessa. Se ligasse a lâmpada, eu não ligava o ventilador. Se ligava o ventilador, eu não ligava a lâmpada. Não tinha televisão, não tinha nada. Só o celular. Então vocês imaginem, foi mais de um ano vivendo assim aqui nessa casa. E aí eu fui e perdi esse cartão também. Ficou a dívida dele e do Americanas. Aí fiquei sem dinheiro, né? E aí deu na minha cabeça, eu comecei a ver algumas coisas sobre os investimentos. Pra vocês verem que tem bastante tempo que eu tento juntar dinheiro. Mas a primeira forma que eu tentei de juntar dinheiro foi a pior possível que eu poderia. Eu fiz um empréstimo na época no Caixa Tem. E eu fiz um empréstimo no Caixa Tem, eu fiz um empréstimo no meu nome e fiz um empréstimo no meu esposo. No meu nome foi de R$ 1.000. Mas eu não iria pagar 1.000, obviamente. Eu devo ter pagado ali uns 1.500 por aí. E o do meu marido foi de R$ 400. Fiz esse empréstimo lá. Não era nem parcela pequena, parcela pesada. Só que eu não tinha como pagar. E aí eu peguei esse dinheiro, coloquei na minha conta. Eu falei assim, não, esse dinheiro aqui eu vou fazer assim. Eu vou montar esse negocinho assim, porque eu ia trabalhar, que eu queria montar um negócio de salão, uma coisa assim pra mim. E aí eu peguei o dinheiro e comecei a comprar as coisas pra poder fazer atendimento. Porque eu sou manicure no último vídeo. Vocês vão entender, porque no último vídeo tem a ver com isso. No último vídeo do canal. E aí eu fui, gente, comecei comprando uma coisa, comprava outra. Quando eu vi o dinheiro, sumiu. E aí não tinha dinheiro pra parcela, não tinha dinheiro pra mais nada. Eu fazia unha, só que o dinheiro da unha que eu fazia não cobria nada. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Então vocês podem ver, eu fui me afundando aos poucos, né? No início foi por desleixo mesmo, né? O primeiro cartão foi por desleixo. O segundo, gente, foi um acidente. Mas fica a dica aí, a gente não pode contar com o ovo no da galinha, porque eu contei e me lasquei. E se eu tivesse pagado as primeiras parcelas, seria melhor. Eu pagava as 5 primeiras parcelas, porque eu tava recebendo. E meu pai pagava as 5 últimas. Só que eu dei o azar de justo nas parcelas que eu tinha que pagar, o auxílio foi cortado. E eu fiquei muito triste nessa época. E esse coisa foi um desespero, sabe, que eu tava. E eu falei assim, meu Deus, sabe quando você sente aquela coisa assim, como fosse um vazio que você precisa preencher, que você precisa. Eu tinha isso e eu falava assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra me ter dinheiro, eu preciso. E na época eu tava muito acima do peso. Eu tava com o peso que eu tô hoje, né? Na época eu tava com 140 quilos, só que hoje eu tô com 138 por aí. Eu já emagreci 20 quilos e já engordei novamente. Mas agora estou no rumo de novo. Mas enfim, assunto para outro vídeo. Aí, gente, depois disso eu fiz o cartão da Nubank. A Nubank me liberou o limite. Meu esposo liberou o limite. Só sei que com isso, gente, fui enrolando uma coisa atrás da outra. Por quê? A gente não tinha controle de gasto. Principalmente eu. Não vou jogar a culpa nele, a maioria da culpa nele, porque eu também poderia ter falado, calma aí, não vamos fazer isso assim, mas não, eu também fazia. Então, a gente acabou não tendo um controle financeiro muito bom. E daí, minha filha, foi ladeira abaixo. Aí endividando no Nubank, ficamos endividados na caixa, endividando um monte de coisa. E aí ele começou a trabalhar. E quando ele começou a trabalhar, a gente falou assim, ufa, vamos pagar a dívida, né? Ah, gente, nesse meio tempo, antes da acontecer uma situação que eu já ia deixando passar, porque foi a pior de todas. Foi depois dali que eu peguei raiva. E eu não liguei pra nada mais. Eu entrei pra trabalhar na Renaudet, pra vender perfume. Isso foi bem antes. Já tava com. Eu nem sabia, porque eu não era muito de assistir jornal, né? E eu também não tinha televisão em casa. Tava já um assuntinho aí daquele negócio da. Eu não sabia disso. Entrei nesse negócio. Gente, meu marido, a gente saiu, a gente fez cartão em 3 lojas, a gente passou quase R$ 3.000 em 3 cartões para conseguir pegar os produtos. E para quem não sabe, você tem que ficar todo mês, você tem que pagar um valor, você tem que fazer um tanto de vendas. Então, se você não vender, você precisa comprar. E nessa época eu tava ganhando o auxílio de R$ 600. Tava bem mais alto. Dessa outra vez do cartão que eu tava contando pra vocês era R$ 200 só. Mas dessa vez, quando tava no pico mesmo, foi 600. E aí, o que eu fiz?
dinheiro que eu ganhava do auxílio. Eu passei ainda 3 meses renovando esse negócio lá e comprando produto. Eu ainda fiquei vendendo produto, gente, até o ano de 2022, por aí eu tinha produto aqui pra vender. Pra vocês verem como o negócio foi terrível. 2022 para 2023 eu ainda tinha produto aqui em casa. Teve produto que eu dei, teve coisa que eu usei pra não perder, né? Mas eu não tive lucro praticamente nenhum. Eu só tive gasto. E essa dívida ficou no nome dele. E eu me sentia culpada, gente, porque eu conversei tanto. Eu falei assim, ai, amor, vai ser bom. Mas no início, gente, eu conseguia, eu tava saindo, tava conseguindo vender. Só que aí, quando estourou, né, a PA, eu parei, porque começou, porque ataca mais pessoas acima do peso, não sei o que, eu tava acima do peso. Aí eu fui tranquei em casa com medo, porque eu acredito que a maioria das pessoas fez isso. E eu não podia sair, mas no início eu já vendi ainda muita coisa, fiz uma venda legal, eu tinha comprado maquininha, eu tenho uma maquininha aqui em casa até hoje. Comprei maquininha pra passar cartão, paguei o valor da maquininha, então fiquei com dívida de maquininha, fiquei com a dívida dos produtos. Gente, foi uma senhora dívida. Ficou no nosso nome, no dele, né? E aí eu fiquei muito chateada, porque eu fiz isso e acabou não dando certo e o nome dele ficou sujo e ele nunca teve nome sujo, ele sujou o nome por minha causa. E foi ali que a minha ficha caiu. Eu fiquei muito triste. E quando ele começou a trabalhar, eu falei com ele assim, olha, limpa o seu nome, deixa o meu, que o meu me viro, limpa o seu nome, o seu é prioridade. Aí ele foi limpar o nome dele, né? E aí depois a gente foi, ele limpou o nome dele tudo bonitinho, ficou só uma dívida da Caixa, que essa dívida a gente ainda vai organizar mais no final do ano, dele e a minha dívida da Caixa também ainda não tá paga, eu ainda tenho essa dívida, que eu vou ver também no final do ano. E aí ele começou a trabalhar, gente, e a gente achou que tinha dado solução e a gente conseguiu enrolar de novo. Que foi como eu falei com vocês, né? A gente enrolou e eu acabei pegando cheque especial porque teve mês que não deu para pagar as dívidas, porque eu utilizo cartão, né, de outra pessoa que não é meu. Então eu preciso cumprir com aquele cartão. E aí eu comecei a usar o limite da conta. A gente cair na besteira de usar esse limite. E na hora que você usa é muito bom, porque você tira o dinheiro dali e você usa o dinheiro para fazer tudo que você quer. Só que depois você tem que pagar. E se você não pagar na data, o juro é altíssimo. E aí, o que eu tive que fazer? Agora que a gente começou a organizar o financeiro, a primeira coisa que eu fiz foi: vamos tentar eliminar a dívida que tem mais juro. A única forma de eliminar essa dívida era colocando o dinheiro total lá, que era R$ 1.900. Era colocando o valor total lá. Aí o que eu fiz? Falei, gente, não vai ter condições de fazer isso. Eu vou começar a trabalhar agora. Só tô esperando a loja montar e vou começar a trabalhar. Por isso que eu vou até gravar um tanto de vídeo bom para deixar gravado aqui no canal durante os meses. Porque depois eu não vou ter tanto tempo para gravar. Porque vocês podem ver agora, gente, eu tô gravando. É 3h27 da manhã. Vocês veem. Vocês veem. E aí depois eu não vou ter esse tempo de estar gravando. Eu posso ser que eu levante mais cedo, me maquei para trabalhar e aproveito para gravar vídeo. Mas vai ser muito mais difícil. Então, tô deslizando aqui agora, porque meu sonho é isso aqui também dar certo. Ajudar pessoas, conseguir melhorar nossa qualidade de vida e ensinar vocês também com os meus erros, porque eu errei muito, gente, muito nessa questão, sabe? Fui muito descabeceada, muito cabeça apertada e, tipo assim, queria gastar mais do que a gente ganhava, né? E foi afundando. E aí, o que aconteceu? Eu fui e falei com ele, primeira coisa que a gente ia fazer, eu tô pra ser chamada pra trabalhar um trabalho certo. E eu falei com ele, eu vou começar a trabalhar, então o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa eliminar essa dívida aqui, porque é ela que tá gerando mais juro. Nem a da Caixa tá gerando tanto juro. Gente, cheque especial. É uma loucura, não façam isso. Vocês podem dar... Deus me perdoe se eu passando fome. Acho que só se estiver passando fome, mesmo assim você pega um valor pequeno que você tem certeza que você vai conseguir recolocar no início do outro mês e não vai precisar tirar de novo. Porque o nosso problema foi que a gente tirava quando o salário caía, descontava para lá de novo, só que a gente precisava utilizar o salário de novo. E aí foi onde foi enrolando, porque a gente tirava o salário que o restante que ficou na conta e mais aquele tanto que tinha recolocado, vamos supor.
Eu tinha tirado 500. Aí quando caía o salário dele, vamos supor que caia 700. Aí ficava lá, voltava os 500 pro cheque e ficava R$ 200 na conta. Só que quando eu sacava os 500, ou seja, os R$ 500 da conta vinha de volta, entendeu? Então tinha que sacar os R$ 700. 500 são 700. Aí foi onde foi virando essa bola de neve, juro, 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 juro. E o fim da picada foi em abril, quando meu esposo pegou férias. E aí ele recebeu as férias dele. Eu falei com ele, olha, a gente vai ter que trancar esse dinheiro. Gente, eu tava com muito medo de chegar no mês seguinte, não dá pra pagar. E aquele mês eu tranquei de um jeito as coisas. Eu falei assim, olha, vamos trancar, porque no início do mês tem que pagar. E eu não quero correr o risco, a gente, você só vai receber dia 15 do mês que vem, você vai passar ainda um mês e mês sem receber. Aí ele foi e falou assim, realmente. Aí foi o mês que eu tive um pouquinho mais de cabeça. E aí, eu olhei no histórico do meu banco. E lá no histórico do banco tem o quanto entra e quanto sai. Quando eu olhei, gente, a gente tinha movimentado na conta naquele mês quase 5 mil. E eu parei, olhei pra cara dele assim, eu falei com ele assim, esse dinheiro foi de quê? Porque as compras eu fazia com R$ 350, comprava o que precisava. Só. Já pra não gastar muito. Aí a gente gastava, a gente ia gastar uma coisinha, uma coisinha, quando veio, pum, o dinheiro ia. Em dívida também, que a gente comprava, tem que fazer compra, fazer no cartão, comprar gás, passar no cartão. Tudo no cartão. E eu falei assim, meu pai amado. Falei com ele, não, a gente precisa organizar, cara. Precisa organizar porque a gente tá perdendo dinheiro. Porque quase 5 mil daria muito bem. 1.500 daria muito bem pra passar um mês, pagar tudo que precisava. E o restante guardar. Aí foi ali que a minha cabeça começou a virar um pouquinho para esse lado de querer economizar e tudo mais. Só que eu nunca conseguia. Eu tentava várias vezes. Investia na caixinha do Nubank e nunca conseguia. Aí, quando foi no ano passado, eu fiz 2 empréstimos no Nubank. Um de 150 que foi pagar a luz, que estava atrasada. E um outro que foi para fazer compra para casa. E, inclusive, esses empréstimos estão aqui. Por isso que eu tô explicando para vocês isso, para vocês entenderem a tabela. Os empréstimos estão aqui. E aí, precisei fazer esses empréstimos. E o dinheiro que eu tinha investido lá, eu não consigo movimentar, porque o dinheiro está retido até eu pagar o meu empréstimo. Então, eu não posso mexer no dinheiro que está investido no Nubank, nem se eu quisesse. Aí, o que acontece? Eu comecei a pesquisar sobre vídeo. Vídeos de finanças, de como juntar, de assalariado, de endividado. E aí, eu fui achando um mundo, sabe? E eu comecei a gostar daquilo ali. Eu falei, gente, tô gostando disso aqui, eu tô gostando disso aqui. Aí, fui vendo Primo Pobre, Primo Rico. Teve um outro que eu esqueci o nome dele, é um gordinho, eu gosto de assistir também. Tem uma outra menina que eu gosto de assistir também, que eu, gente, não vou lembrar os nomes aqui agora. E aí eu comecei a assistir esses canais. E assistindo esses canais, eu comecei a entender um pouquinho, começou a me dar aquele desejo. E eu tenho vontade de comprar minha casa própria e de comprar minha moto. Eu tirei minha carteira em 2018 e até hoje eu não consegui comprar minha moto. Pra vocês terem noção. Tirei de moto, porque de moto é mais fácil de comprar, é brinquedo. E eu não consegui comprar minha moto ainda. Então, o que me motivou foi isso. Eu comecei a pensar o que eu posso fazer para eu conseguir comprar minha moto. O que eu posso fazer pra gente ter uma reserva de emergência para comprar nossa casa. Eu não posso entrar muito nesse assunto aqui, mas eu não fico 100% em paz morando nessa casa que eu moro hoje. Só que ao mesmo tempo eu não queria entrar numa dívida pra pagar não sei quantos anos, sabe, de casa, nem pra comprar minha moto também eu não queria entrar em dívida. Financiamento pra pagar por muito tempo. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero uma coisa básica, que me atenda, que eu consiga juntar o dinheiro e comprar. Eu não quero moto do ano, não quero nada. Eu quero uma moto que seja em bom estado, para eu poder utilizar, para poder trabalhar, atender clientes e tudo mais. Daí eu não quero luxo, eu quero o que eu preciso. Aí lá na igreja as irmãs falaram uma frase um dia que me pegou. Às vezes o suficiente é o que a gente precisa, né? E às vezes a pessoa, ai, mas eu preciso de mais, porque isso aqui não é o suficiente, ou isso aqui é a conta, não, o suficiente é o que a gente precisa. Eu vou pegar uma moto dentro da minha realidade. Apareceu uma oportunidade de eu comprar uma moto de R$ 7.000 e eu não tive dinheiro para comprar. E eu corri atrás de pessoas que eu sabia que tinha para me emprestar para comprar.
E essas pessoas não quiseram me emprestar, também não julgo. Mas eu fiquei muito triste porque eu não consegui, né? E eu falei para Deus, Senhor, uma coisa que eu sonho há tanto tempo, desde antes de eu me casar, né, com meu esposo, eu sonho em ter uma moto minha. Eu sonhava em tirar a carteira quando eu fizesse 18 anos. E agora que eu tirei a carteira, que meu esposo me deu a carteira quando eu vim pra cá, eu não comprei minha moto até hoje. Tive a oportunidade de não conseguir comprar. Aquilo ali me entristeceu muito. E aí um dia eu entrei no YouTube e apareceu um vídeo pra mim, de uma casa, que eu tava assistindo vídeo também de casa própria. Apareceu um vídeo de uma menina novinha, gente, porque eu desde novinha eu queria ter minha casa própria, né? Agora, depois de casada, então, nem se fala. E eu me identifiquei muito com essa menina, eu me vi muito nela. O nome dela é Vitória. Eu chamo de Vitória, só que eu acho que ela colocou o nome do canal dela de Vitórias, das contas dela em Vitórias. Mas eu não sei se o nome dela é esse mesmo. É uma menina muito gente boa, gente. Menina muito gente boa e tudo, ela é novinha. E eu entrei na crise nos meus 30 anos, foi por causa disso, gente, que eu vou fazer 30 anos. Eu entrei na crise, que eu falei, cara, eu vou fazer 30 anos, eu não tenho nada, né? E aí, nesse dia que eu entrei, que eu vi esse vídeo dela, foi um vídeo dela contando como que ela conseguiu juntar o dinheiro pra comprar a casa dela, né? E teve um toquinho de Deus no meio do negócio. Porque eu sou cristã também, eu amo essas coisas que Deus chega grandão assim e faz as coisas. Eu acho grandioso. E aí ela contou e eu fiquei encantada com o vídeo dela. E eu falei assim, cara, é possível. Eu achava que não era possível, que toda vez que eu falava com meu esposo juntar dinheiro, ele falava, assalariado não junta dinheiro, porque não dá, tira isso da sua cabeça. Se você começar a trabalhar, eu ainda consigo. Só que eu tava muito gorda na época, gente, eu não conseguia ficar em pé direito, né? Hoje eu consigo ser um pouco mais ativa depois que eu emagreci. Por mais que eu tenha engordado, eu sinto que o meu corpo é mais ativo, né? E agora, trabalhando também, eu vou emagrecer mais rápido, né? E antes eu não aguentava nada. E eu não queria sair na rua, eu não queria que as pessoas me vissem. Então, trabalhar pra mim, minha filha, fora de cogitação. E fora que até 2019 eu não conseguia trabalhar. Eu até botava currículo, mas eu não conseguia porque eu não tinha escolaridade completa. Eu tinha parado no primeiro ano, em Minas, quando eu vim pra cá. Em 2019, eu fiz o Enseja, passei, para a glória de Deus, e concluí. E aí depois eu fiquei com medo de trabalhar. Ainda fui para alguns lugares, só que não fui contratada. E aí, resumindo, Deus abriu essa porta. E eu louvo a Ele por isso. E depois, quando eu soube que eu ia começar a trabalhar, aí que a minha cabeça, aí que animou a minha cabeça, sabe? Falei, agora sim. E o vídeo dessa menina, gente, foi um divisor de água na minha mente, assim, porque aquilo ali me fez entender que, de fato, se a gente quiser, a gente consegue juntar. Ela, que o canal dela, ela provou que, literalmente, ela assalariada, ela conseguiu juntar. Ela pagou um valor na casa dela. Quem quiser saber do vídeo, o vídeo tá aqui na descrição do vídeo. Clica lá pra poder assistir. Eu vou colocar exatamente o vídeo que eu vi dela. E que foi um vídeo ela mostrando tudo bonitinho, como que ela juntou, tudo mais. Ganhando salário, gente. E ela conta que tem gente na empresa dela que trabalha muito mais tempo lá do que ela. Ela trabalha, acho que tem 1 ano ou 2 lá. E tem pessoas que trabalham, tipo, lá 8 anos e não tem nada, nada, sabe? Então, eu tô aprendendo muito com ela. Ela é uma menina muito sábia. Ela vai assistir esse vídeo. E eu queria te dizer que você é uma menina muito sábia. E eu creio que o Senhor vai te usar muito ainda para alcançar muitas pessoas aqui, assim como o Senhor alcançou meu coração. O Senhor vai te usar para alcançar muitas pessoas, porque às vezes a gente fica nessa mesmo, dizendo que não é, ai, não é possível, não consegue, consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Depois do vídeo dela, gente, foi quando eu comecei a organizar as coisas. E um dia eu lavando o prato, ouvindo um vídeo sobre finanças. Foi no dia dos namorados. Dia 12 foi. Eu ouvi um vídeo sobre finanças. E foi até um vídeo que o Primo Rico postou. E ele tava junto com o Renato Cariani e o filmmaker do Renato Cariani. E eles falando sobre coisa lá, né? Sobre os trem dele lá, das coisas dele. E aí, gente, me deu aquele estalo assim. Por que você não abre um canal pra compartilhar essa luta financeira, né, sua? Eu peguei e falei, Jesus, eu vou abrir. E aí eu abri esse canal pra compartilhar do zero.
Hoje, alguém pode me olhar que nenhuma pessoa comentou com essa Vitória mesmo, uma inscrita. Nos primeiros vídeos dela, ela comentou que gostava muito dela, mas em um outro vídeo que ela falou sobre 5 burrices que o CLT faz, ela foi criticada, né? Essa menina, ao invés de fazer um comentário, ela hateou ela. E falou que ela não era, acho que, se eu não me engano, foi uma coisa assim, que ela não era ninguém pra poder ficar falando, que ela era pobre também, que ela não podia estar falando pra eles como se fosse rica. E se ela conseguiu juntar o dinheiro dela pra comprar a casa dela, se ela tá conseguindo organizar a vida dela, gente, ela pode falar assim, ela, por mais que ela ainda seja pobre, ela pode falar. Eu mesma, hoje eu tô começando a organizar meu financeiro, né? Louva a Deus porque já teve dívidas que eu consegui pagar. As próximas vão ser que já tem aqui que eu vou pagar para adiantar. E não é porque eu ainda não saí das dívidas que eu não posso chegar aqui e dar dicas sobre isso, porque eu estou tendo estratégia para sair, tá dando certo. Então eu posso sim, eu tenho sim autonomia para poder compartilhar isso com vocês, né? E às vezes as pessoas podem pensar que não, mas a gente pode sim, e isso um vai ajudando o outro. Às vezes a experiência que eu tenho, você não tem, o que você não tem, o coleguinha não tem. E assim um vai completando o outro, sabe? Ninguém, olha, uma coisa, gente, que eu levo pra vida. Ninguém é burro demais que não possa ensinar. E ninguém é inteligente demais que não possa aprender. Desde o mais inteligente ao mais burro, sempre tem o que aprender e o que ensinar. É isso, né, gente? Queria compartilhar isso assim com vocês. Minha ficha caiu sim aos 30 anos, mas antes aos 30 do que aos 50, que ainda há tempo. Resumindo aqui, vou mostrar pra vocês aqui a tabela bem rapidinho, né, para o vídeo já tá bem longo, mas eu vou deixar, né? Se você tá assistindo até aqui, gente, comenta aqui. Deixa eu ver o que vocês podem comentar. Conquista. Comentem conquista. Eu vou virar o celular aqui para poder mostrar para vocês aqui agora a minha planilha. Ó, fiz à mão mesmo, tá, gente? Ó, só não fiz ainda a soma, tá? Não vou passar a soma ainda, porque essa planilha aqui eu vou utilizar ela ainda esse mês aí que vai entrar, porque aqui tá de agosto em diante, então eu não sei se vai entrar mais alguma coisa. Então por isso que eu não fiz a soma ainda, tá? Então eu não vou conseguir passar os valores. Ou senão, acho que eu vou fazer. Eu vou somar aqui para mostrar pra vocês eu mostrar. Mas até então ela tá assim. Tá vendo? Vou virar a câmera aqui. E a mentira. Não, mentira. Aí eu fiz, oxente, na mesma hora. Eu disse, é isso mesmo que eu tô vendo. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui eu fiz os totais também. Que não tinha, né? Eu só vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz a planilha mesmo, ó, tipo uma planilhinha. Coloquei a identidade da dívida, aí eu coloquei de agosto até fevereiro, foi o que coube aqui na folha, tá? Aí aqui eu coloquei as nossas faturas de telefone. Eu coloquei fatura amor, fatura eu. O meu ainda não tá batido nesses valores totais, tá? Porque eu tenho que ver direitinho o meu ainda como é que vai ficar. Porque eu tenho que pagar ainda uma parcela de um acordo que eu fiz e mais a parcela mensal. Aí eu preciso saber exatamente quanto fica, por isso que eu não botei aqui. Mas eu botei o dele, que ele tem que pagar essa de R$20,06, né? A luz, eu coloquei mais ou menos R$100, porque dá mais ou menos nessa faixa, a nossa energia. Gás, ficou a segunda parcela de 40, porque a gente já deu uma agora em julho, então ficou a segunda e a terceira para agosto e setembro. E foram, acho que 120 para 3, um negócio assim. Aqui, gente, os celulares e guarda-roupa foi os telefones que a gente comprou. E a parcela do guarda-roupa. Aí são 3 parcelas juntas. Dá o valor de R$390,78. Esse aqui é uma pessoa que eu tô, né? Que eu tenho que dar o dinheiro. E eu coloquei o nome dela aqui. E eu fiquei de dar ela. Esse aqui foi o produto do meu cabelo, né? Que eu comprei. Essa moça é minha cabeleireira. E eu comprei o produto de cabelo. Eu já dei a ela 2. Falta a última. Porque um foi de 150 e o outro foi de 350. Então, vou dar a última aqui. E aqui vai ser a primeira do relaxamento. E vai vir mais 3 de 100. Então, eu coloquei tudo bonitinho aqui. Esse rapaz aqui é o rapaz da televisão. Que eu tenho um aplicativo na minha TV.
e eu pago ele R$ 15 todos os meses, então isso aqui é uma dívida fixa, né? Depois eu vou fazer uma outra lista, no caso vai ser vai ser folha de caderno mesmo, vou fazer uma lista de gastos fixos, que é energia, água a gente não paga ainda, mas vai pagar, porque tá para colocar nossa água aqui. E aí a gente vou ter que fazer um papel só com gastos fixos, que é tipo assim, todo mês, todo mês, todo mês, e nunca acaba. Esse rapaz aqui é um. Aqui eu botei o cartão Neon, né? A fatura do cartão, como é que vai ser? Vai vir esse mês de agosto agora, vai vir 402. No mês de setembro vai vir 129, né? E no outro mês 114, no outro mês vai vir R$ 62, que foi uma coisa que eu comprei, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E no final do vídeo eu vou falar o que foi isso aqui que eu comprei e o porquê que eu precisei comprar, né? Que aí você pensa, Vanessa, você tá endividado e comprou. Mas eu vou explicar pra vocês por que eu comprei. Esse cartão aqui é um outro cartão que... Esse é do meu esposo, né? E esse cartão aqui é só uma fatura de 150, que a gente vai pagar em agosto, tá? Eu tenho até que colocar aqui, que eu esqueci, ainda não coloquei. Aqui, ela tem aqui o desconto do empréstimo. Esse desconto é o que eu falei pra vocês. Eu fiz um empréstimo na conta dele pra poder tirar o valor que tava lá pendente no cheque especial. Então, como era um valor alto, eu precisei fazer esse empréstimo aqui. E só que eu não coloquei... coloquei as parcelas aqui. Essa aqui foram duas parcelas. Foi uma de 200 e pouquinho e uma de 100 e pouquinho. Aí deu esse valor aqui, de 323,36. Esse valor aqui é para 12 vezes. Ou seja, a partir de setembro, a gente vai pagar 12 parcelas disso aqui. Tô mais tranquila porque até lá eu vou estar trabalhando. Então, vai ser mais tranquilo pra gente, né? Conseguir juntar isso aqui, essa parcela. Aí aqui vem o empréstimo nu, que foi os dois empréstimos, tá vendo? Empréstimo nu, que foi os empréstimos que eu disse a vocês que eu fiz. Aí um ficou nesse valor aqui, foram 7 vezes esse aqui, e esse aqui foi para 12 vezes, só que esse foi feito primeiro do que esse. Então esse, ele vai acabar em janeiro. E esse aqui, ele vai acabar em fevereiro. Porque esse eu já vim pagando há muito tempo, né? Aqui já é a 7ª parcela. Então, ele também foi para 12 vezes. Então, até então, em agosto, a gente tem cerca de 1.051, né? Para pagar. Só que aqui a gente teve eu esqueci uma coisa que não era para ter esquecido. Eu vou até colocar aqui. Só que eu não vou somar. Mas é só para não esquecer. A internet. A gente paga R$ 50 todo mês. Eu esqueci de pôr. Então, ainda tem essa questão aqui da internet. Tem mais R$ 50, ou seja, aqui já vai ser para 1.100. Aqui já vai para 1.400. Aqui já vai para 1.364 e por aí vai. Então, vocês veem que tá pesado, né? As dívidas mensais nossas até janeiro, digamos assim. Até sair dezembro, vai estar assim. E a gente vai ter que ter muito autocontrole, porque esse periodinho aqui é muito complicado. Esse período de novembro aqui para dezembro. Ele é muito complicado, porque período de final de ano, né? E gasto. Então, a gente vai ter que controlar muito bem, né? Aqui também, gente, não tem. Vocês estão vendo que é coisa. Vai ter um negócio na igreja que chama imersão, que é como se fosse um retiro. Aí eu vou, né? No caso. Então, eu tenho que pagar. São 4 parcelas de 100. Eu já paguei 2, falta 2. Então, vou pagar outra no dia 5 de agosto e outra no dia 5 de setembro. Porque a imersão acho que vai ser no dia 20, 19, 20, 21 de setembro. E aí, tem a imersão também pra eu colocar aqui. Tem R$ 100 pra entrar aqui e R$ 100 pra entrar aqui ainda. Eu tava esquecida. E aí, tem que pagar esse negócio também. Então, assim,
essa aqui é a minha realidade, né? Tô mostrando pra vocês aqui bem no cru. Pra vocês verem que isso aqui, gente, é importante. Eu fazia isso aqui na época do meu cartão e eu não enrolava. Quando eu parei de fazer, foi quando eu comecei a enrolar com cartão. Então, assim, isso aqui é essencial a pessoa fazer, você fazer. Então, eu indico você, a primeira coisa que você faz, pega um papel, uma caneta, senta, anota tudo que você tá devendo, tudo que você tem que dar, para você saber exatamente o que você tem que pagar, quanto que você tem que gastar mensalmente. Porque aqui, ó, se você for botar na ponta do lápis, nesse mês de agosto aqui, a gente tá comprometido o salário do meu esposo todo. Ou seja, por isso que a gente não conseguia sair não da dívida, né? Porque um salário, né? Um salário mínimo. Receber, pagar isso aqui, o que que sobra? Sobra nada. Então foi aonde eu acabei tendo que recorrer ao cheque especial e deu em tudo que deu. E agora, infelizmente, vai ficar pesada a fatura a partir de setembro. Os pagos a fatura mensal vai ficar mais pesada por causa dessa parcelinha aqui, que é o desconto do empréstimo. Isso aqui já vai vir descontado direto no salário. Então, ele já vai receber que isso aqui é descontado, entendeu? Tipo, se ele receber R$ 600, vamos por R$ 630, ele vai receber só R$ 300, porque os 330 vai estar comprometido com isso aqui. Então, assim, aquela quinzena vai ser perdida. E ainda bem que que eu vou começar a trabalhar, porque vai folgar a gente demais. E aí eu vou mostrando pra vocês, eu vou guardar isso aqui. Porque daqui, tem coisa aqui também que pode variar, gente. Ó, a luz pode vir mais baixa, porque eu vou estar trabalhando, então eu não vou estar em casa. A luz com certeza vai vir mais baixa. Como é que chama? Esse negócio desse relaxamento aqui, eu vou ver se eu já adianto também no meu primeiro pagamento. Porque se eu conseguir adiantar os 350 pra ela logo aqui, cadê, meu Deus? Se eu conseguir adiantar os 300 logo aqui, ó, em outubro, talvez eu agilize os 300 pra ela. Porque eu já vou ter pago 50, vai faltar só 300. Aí eu agilizo os 300, já vai bater R$ 100 de cada uma dessa aqui. Então já vai folgar demais, entendeu? Então, assim, tudo que a gente pegar e conseguir pagar, eu vou fazer. Por exemplo, final de ano, meu esposo vai receber 10º. Eu acredito que eu vou receber uma resminha também aí, né? Um trisquinho dos meses trabalhados desse ano, né? E tudo que a gente receber, a gente vai colocar aqui. A gente ia fazer outra coisa com o 10º, né? Só que eu conversando com ele, eu falei assim, olha, fiz a planilha, sentei, conversei com ele, expliquei, falei assim, a gente vai precisar fazer isso assim, assim. Quando esse 10º entrar, a gente vai precisar fazer isso aqui, né? Quitar isso aqui, pelo menos até fevereiro. Então a gente vai conseguir quitar. O 10º dele vai entrar. E aí no outro ano a gente vai ficar mais tranquilo. Eu falei com ele, o início do ano vai ser, vamos dizer que os meses do cão. Mas vai ser os meses que a gente vai ter para poder não fazer mais dívida, continuar pagando o que tá devendo, porque aqui já vai estar baixando, né, a partir de janeiro. Então vai ficar 1000 vezes melhor. Em março ele recebe o PIS. E aí, se tiver alguma coisa para agilizar, a gente já agiliza. Mas é isso, gente. Eu tava com o planejamento de guardar R$ 1000 por mês até o final do ano. Eu queria juntar 5.000. Mas eu acredito que infelizmente não vai dar. Porque se eu for juntar esse dinheiro, eu posso até juntar. Mas aí isso aqui vai ficando. Então eu prefiro juntar junto com ele e a gente já ir guardando dinheiro pra ir pagando essas coisas, sabe? Eu vou guardar o dinheiro sim, né? Tipo, caiu eu guardo os 1000, mas eu não vou poder investir em local que eu não consiga sacar. Porque a gente vai precisar pagar isso aqui. Porque senão vai viver pagando, recebendo, trabalhando, recebendo salário para poder pagar. Então a gente precisa receber o salário para poder pegar uma parte do salário, fazer as compras, pagar o que tem que pagar e sobrar algum dinheiro para a gente investir em algum cantinho, guardar,
E separar um dinheirinho também pra passar o mês, né? Que você precisa ter um dinheiro pra passar o mês. Ou se não, ter um valor no cartão liberado pra você poder passar o mês. Tipo, aqui no meu cartão eu posso utilizar R$ 400 mensais. Porque eu sei que é esse valor que eu posso pagar no início do mês, quando a fatura vier. Então, nem que seja cartão ou dinheiro, a gente precisa ter organização pra ter, né? Onde gastar. Então é isso, gente. Foi isso aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês fiquem comigo por aqui. No decorrer dos meses aí eu vou gravando vídeo, eu venho voltando com essa folhinha aqui, o que eu for pagando eu vou riscando, vou mostrando pra vocês. Acho que eu vou refazer essa folha aqui de novo, mas eu vou guardar ela. Eu posso até refazer, mas eu vou guardar pra poder mostrar pra vocês aí como é que vai ser a evolução depois. E é isso, gente. Aí você me pergunta assim, Vanessa, você não tem vergonha, não? Tenho. Tenho vergonha, mas o mesmo tanto de vergonha que eu tenho coragem para poder correr atrás e conseguir reverter isso aqui. Fazer a soma, gente, disso aqui dá um choque na gente. Eu confesso pra vocês que a primeira soma que eu fiz, quando eu vi que deu 1.051, meu coração apertou, porque eu já sabia. Nos próximos meses tem a parcela do acordo para pagar. Durante o vídeo aqui eu fazendo a soma, eu imaginei isso. Só que assim, melhor agora, né? Realmente agora eu tenho uma visão real do que tá acontecendo, do que tem que pagar. Me assustei um pouco, sim, me preocupou um pouco, assim. Eu tô andando muito preocupada, gente, com isso. A prova é isso aqui, ó, 4h06 da manhã. Agora que eu vou limpar o meu rosto, deitar, dormir um pouco, e depois eu vou acordar e editar esse vídeo. Hoje é dia 14 de julho. E é isso, gente. Eu não vejo a hora de eu sair disso aqui. Eu tô muito, muito, muito agoniada pra começar a trabalhar logo. A loja lá já tá pra inaugurar, já. A gente já escolheu tudo, já escolhi minha cadeira, já escolhemos tudo. Fomos no centro, andamos segunda-feira no centro. Comprei pano, fiz roupa. Inclusive essa blusa aqui é uma das blusas. Fiz roupa pra poder trabalhar. Que eu vou precisar de alguns conjuntos mais arrumados, porque o local que eu vou trabalhar é uma área mais nobre. Então, eu preciso estar à altura do público, né? E do bairro. E aí eu vou começar a trabalhar lá. Infelizmente esse mês, eu acredito que esse mês eles não vão querer abrir não para um, né, um trem picado assim, para falar, não, aqui dá pra gente economizar, vamos deixar para abrir o mês para pagar o mês fechado. Mas vamos ver, eu estou crendo que vão abrir até o dia 20. Hoje é dia 14, né? Até o dia 20 abre. É, isso mesmo, até o dia 20 abre. Eu estou crendo que vai abrir ainda esse mês e aí no mês que vem eu vou pegar uma rebarbinha do dia desse mês. Pouquinha coisa, mas eu vou pegar. Acho que é coisa de R$ 200 por aí. R$ 150. Mas já vai ser uma ajuda, né? Literalmente, gente, todo o dinheiro extra que entrar. Eu tava conversando com meu esposo, foi esse amor. Todo o extra que entrar, a gente vai guardar. Ah, eu atendi unha, porque eu vou continuar atendendo unha. Eu atendi unha, eu vou guardar o dinheiro da unha. Ele fez isso no trabalho, ele vai guardar o dinheiro. Falei pra ele, tudo que fizer de extra a gente vai guardar, porque o fato de guardar no outro mês afogar a gente, vamos supor que a gente fez extra e conseguiu tirar R$ 400. Aí no próximo mês aqui, ó, tá 1.314. Então a gente já vai pagar o quê? 900 e quanto? 914, né? É isso mesmo. Nós vai pagar só 914, então já vai bater muita dívida. A gente vai ficar, dar uma respirada. Então, tudo que a gente juntar, eu falei com ele, tudo que entrar disso a gente vai juntar pra poder pagar isso, adiantar, né? E a dívida que eu falei pra vocês que eu fiz, gente, que foi essa dívida aqui do cartão de crédito do Neon, esse cartão é meu. Do cartão de crédito do Neon tem uma dívida aqui de R$ 62,31, que ela vai até... Ela começa esse mês de agosto e vai até janeiro, né? Eu fiz pra 6 vezes. E aí, a partir de novembro, dezembro e janeiro, eu vou pagar só a parcela disso. Aí, o que foi? Eu falei pra vocês que eu ia falar no final do vídeo. Eu vou começar a trabalhar lá, como eu falei pra vocês, e eu precisei comprar pano, porque, como eu falei pra vocês, eu costuro, né?
E aí eu precisei comprar pano pra fazer roupa. Os meus panos ficaram cerca de uns R$ 200, 250 por aí. Acho que foi R$ 200. Mas aí eu fui lá no centro, paguei outras coisas, tive que pagar Uber pra ir. Aí lá eu comprei uma capa pro celular, porque minha capa tava muito feia. Aí tava lá é mais barato, é R$ 15 eu comprei uma capa. Por isso que a fatura ficou 400 e pouco por causa disso. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, eu fiz as roupas, tudo bonitinho, experimentei a roupa. E aí eu fui ver, eu experimentando as roupas e fui olhar essa calçado. Os meus calçados todos arrebentaram, um atrás do outro. Arrebentou uma sandália essa semana, gente, na igreja, no pós-culto. Eu levantei pra ver o gato, quando eu senti o meu pé afrouxar demais, eu falei, meu Senhor, arrebentou. E aí arrebentou. Aí na hora os irmãos olhou assim, só que lá eles não são de coisa isso, mas assim, dá uma vergonha na gente, né? E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí tinha uma pessoa lá que tava próxima a mim, olhou assim também, e eu percebi que ela ficou até um pouco incomodada. E aquilo me incomodou. Eu falei assim, ai meu pai, e agora? E agora eu tô só com uma sandália pra poder sair. Só que essa sandália ela não é muito confortável, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, pra eu ficar o dia todo em pé com essa sandália, não vai prestar. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, vou ter que comprar alguma coisa pra me calçar. Fui eu pra Shopee. Quando chego lá no Shopee, eu achei um tênis. Vou pegar aqui o celular pra vocês verem. Peguei aqui o telefone do meu esposo. Ó, gente, o celular esse aqui é um celular bom, tá? Ele é o G15. Ele é muito bom. Ó, esse é do meu esposo. A câmera dele é boa, inclusive eu tô gravando com o meu agora, né? E uma dica que eu dou pra vocês também, gente, é procure meios de economizar. Quando eu compro alguma coisa, eu tento economizar. Por exemplo, o meu guarda-roupa, quando eu comprei ele, eu ganhei um cashback de R$ 116. Eu comprei uma máquina pra minha sogra, eu tirei a máquina pra ela, eu ganhei R$ 50. Então, assim, tudo que você comprar pra você, você tem que arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Eu arrumo um jeito de economizar assim. Aí o que que eu fiz? Eu precisava comprar esses sapatos, né? E aí, eu sou afiliada à Shopee. Eu consegui fazer o cadastro para filiação lá. E aí, o que que eu faço? Tudo que eu quero, eu compro na conta do meu esposo. Porque eu pego o link lá, mando pra ele. Compro pelo celular dele e eu ganho cashback. Às vezes, cashback de R$ 2, cashback de 13, cashback de 5, 12, 13, depende, né? E aí, eu precisava comprar sandálias. Aí, o que que eu fiz? Eu vou comprar as sandálias, porque vou precisar, né, de sandália para trabalhar, para mim não estar indo todo dia com aquela mesma sandália. Aproveitei que tava num preço bom, tá, gente? Não era por causa disso, não. Porque se tivesse num preço normal caro, eu não compraria. Mas como ela tava num preço muito bom e eu tinha como passar no cartão de crédito pra parcelar, pra 6 vezes sem pegar juros, aí eu fui e fiz. Mas, porque eu sabia que tava pra fazer. Porque como eu vou começar a trabalhar também, então vai ser muito mais tranquilo. Uma gatinha com a barriguinha pra cima. Então vai ser muito mais tranquilo. Aí eu fui e comprei um tênis, comprei 2 sandálias de um modelo, saltinho baixo, e comprei mais 3 sandálias de outro modelo. Ó, é porque, deixa eu ver aqui se não aparece endereço. Não, não aparece endereço não. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Ai, meu pai, vocês não vão ver. Comprei uma aqui, essa aqui e o tênis, que também é confortável, né? E eu consegui, gente, achar meu número, que é muito difícil. Só que esse tênis aqui eu nunca usei esse modelo. Mas eu risquei porque fica bonito com vestido, né? E para as outras roupas que eu vou fazer, ele vai ficar legal. Aí por isso que eu optei por pegar ele. Ó, peguei essa sandália aqui. Peguei essa branca e essa laranja. Tá vendo que o saltinho pequenininho? E peguei essa aqui. Essa aqui, gente, tem uma cor aqui maravilhosa. Essa eu peguei uma preta, uma marrom e uma rosé. Ó só que espetáculo, viu? Peguei essa rosézinha aqui. Essa.
essa aqui, que é preta, né? E essa aqui que é marrom. Do mesmo modelo, só muda a cor. E ela tava no preço, gente, muito bom. Tipo, muito bom. Aqui, ó. Elas eram R$ 99,90. Ela saiu por R$ 69,93. R$ 30 economizou, né? E eu já tô de olho nessas sandálias há muito tempo. Muito tempo. Então, como eu vi que o preço tava muito bom, eu falei assim, cara, eu vou pegar de uma vez. Porque, né? E aí, ó, essas foram nesse preço. Aquela outra que eu mostrei pra vocês, branca e laranja, elas estavam de R$ 129 por R$ 44. Vocês têm noção? A sandália era R$ 129. Eu paguei 50, menos 50. E o tênis, ele tava de 90, eu paguei 62,93, né? E o frete do tênis foi grátis e depois foi grátis. Ah, gente, outra coisa que eu peguei também foi um kit de pote hermético, né? Aqueles potes herméticos de vidro. Eu tive que pegar porque era outra coisa que eu não tinha saído. Ó, foi desse aqui, ó. Ó, deu pra ver. Tá vendo? Vem 5. Esses aqui, eles são de 1.050 ml, ou seja, 1 litro e 50 ml. Por que eu peguei de 1 litro? Porque eu quero colocar separada a comida, né? E pela foto que eu vi também não é tão grande não, gente. É 1 litro, porque ele é altinho, assim. E eu vou colocar legume, essas coisas assim, porque eu vou fazer minha marmita já pra economizar. Vou fazer marmita e vou deixar a marmita da semana pronta, que eu vou levar pro trabalho. Vou deixar tudo pronto, vou cozinhar tudo num dia só, vamos supor. No sábado eu já chego em casa, descanso. No domingo eu já posso fazer um almoço pra gente poder, pra eu poder almoçar, né? Que no domingo meu marido não tem casa. E aí eu faço comida e já faço pra semana, 5 marmitas, né? E aí eu levo a marmita e fruta pra poder comer no trabalho. Então isso vai ajudar, porque eu vou ter minha comida balanceada, então eu vou conseguir emagrecer, gente. Agora eu não vou aguentar entrar na academia. Então eu vou ficar fazendo treino em casa, de acordo com o que eu for aguentando. Eu pretendo pelo menos 3 vezes por semana fazer, né? Então, assim, gente, eu comprei isso aqui, não foi por luxo, né? Eu queria muito esses potes aqui há muito tempo, só que eu não comprava porque eu falei, cara, não dá, né? Eu tô precisando de utensílio de cozinha, com os meus utensílios, é só misericórdia de Deus. Gente, mas só misericórdia mesmo. Tem um ali que tá só, que caiu o cabo, só tá a concha. E eu seguro pelo ferro que ficava dentro do cabo pra poder pegar as coisas, um ferrinho assim. Pra poder pegar feijão, essas coisas. Meu marido, eu vou ter que comprar. Eu falei, eu sei que tem que comprar, mas agora não dá. Depois que eu comecei a trabalhar, quando a gente entrou o mês, a gente pagou outro que tem pra pagar, aí a gente vai e compra um. Porque eu sei que não é caro, mas agora R$ 40 vai fazer falta. Falei com ele, principalmente agora, porque eu precisei comprar os panos, precisei comprar sandálias, né? E o pote. Então, assim, não dá pra vacilar. Aí ele falou assim, amor, realmente. E graças a Deus ele tá no mesmo pensamento que eu, assim, sabe? Ele não entende muito de finanças, não. Ele não vai mexer muito com isso, mas quem mexe mais com dinheiro sou eu, né? Ele não gosta muito de coisa, mas eu falei pra ele que eu quero que ele esteja junto ali pra ele poder aprender a investir também, a fazer o dinheiro dele render também, a não tá só, tipo assim, deixando na minha mão, sabe? Que eu falei pra ele, eu vou ter o meu também pra gerir. Então eu preciso que você gira o seu pra eu gerir o meu. E juntos a gente gerir nossas finanças e você também aprender, né? Se reeducar financeiramente pra gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Que primeiramente vai ser a moto. Queria eu que fosse a casa, mas não dá. Então, primeiramente vai ser a moto. Depois que a gente tiver a moto para facilitar o trabalho pra gente, aí a gente vai pra casa. Academia também, gente, eu saí da academia. Justamente por causa disso eu tava fazendo academia. Porque quando eu começasse a trabalhar eu já queria estar treinando. Só que aí, gente, R$ 80 todo mês, eu fiz as contas. No final do mês é muita coisa. E aí, quando eu fiz as contas, eu falei assim, não acredito que eu pago isso aqui. É porque assim,
Por isso que eu gasto de pouco em pouco é perigoso, né? E quando eu fiz a conta, vou fazer pra vocês aqui, eu pagava R$ 80, ó, R$ 960. Aí foi o fim da picada pra mim, filha, porque falei, cara, quase R$ 1.000, mano. O rendimento de um CDB no final do ano. Aí me desanimou um pouquinho, sabe? Claro, depois que eu estiver trabalhando, que tiver as coisas mais organizadas, eu posso sim entrar na academia e fazer. Tanto que eu vou entrar na academia, só que não agora, eu vou esperar organizar tudo. Depois que eu organizar tudo, pagou tudo, aí eu vou pra esse lado, entendeu? De ver isso aí. Mas vamos ver, gente, é isso. Eu falei demais, o vídeo ficou grande. Mas eu vou trazer vídeos assim mesmo aqui. O máximo que eu puder. Esse é porque eu tive que falar um pouco antes, para depois eu vir trazer a tabela para vocês. Ele acabou ficando grande por causa disso. Mas é isso, gente. A gente segue economizando. Ah, eu acabei não falando, gente. Eu consegui o cashback pela Melios, né? E aí lá na Melios, quando você vai comprar, você entra lá, pesquisa a loja que você quer, você já deixa o aplicativo baixado no seu celular, logado, tudo bonitinho. Vamos supor, o Magazine, né? Aí você deixa baixado, você entra lá na Melios, pesquisa a loja, você clica, aí aparece ativar cashback, você ativa o cashback, aí vai aparecer redirecionar para a loja, você clica e vai para a loja. Aí quando você entrar na loja, vai aparecer o símbolo da Melios lá em cima. Aí você vai, escolhe lá o produto que você quer comprar, compra, passa o cartão, parcela como você quer comprar o dinheiro e aí ele vai te dar um cashback de volta. Aí lá tem os valores de cashback 5%, 10%, 8%, 2%. E aí eu consegui um cashback bom. Aí, comprando algumas coisas lá pela Menos, né? Tem como você colocar nota, mas eu confesso a vocês que eu não utilizei ainda para saber se realmente vale a pena. Eu sei que vale a pena a compra. Então, assim, eu vou comprar um fogão aqui para casa, vou comprar um armário, vou comprar uma TV, vou comprar um celular, compro por lá. E sempre numa loja que tem lá dentro você consegue o cashback, porque você consegue praticamente uma parcela. Essa compra que eu fiz aqui dos meus calçados, como eu falei pra vocês, eu mandei pro meu marido, fiz a compra toda pela dele. Eu ganhei na compra, no total da compra foi R$ 72, né? Então, já paga aí praticamente a parcela, né? Que é que juntamente com a outra, que eu acho que a outra eu parcelei para 2 vezes e 50 e pouco. Então já paga quase 2 parcelas aí, quase uma parcela dos potes e uma parcela das sandálias. Então isso ajuda você a ter um dinheirinho extra ali. Então esse dinheiro vai entrar extra. Esse 70 e pouco, né? No início do mês eles vão liberar, eu saco, mando pra minha conta e já deixo guardadinho pra poder pagar as coisas, né? E é isso, gente. A dica que fica é façam essa tabelinha aqui, porque você vai ter noção dos gastos. Eu tô um pouco em choque ainda, gente, com os gastos, mas é bom que dá esse choque, a gente fica com medo de fazer outras dívidas, que a gente vai, assim, a gente pensa 1000 vezes. O que eu sentia que agora, fazendo essa soma aqui, é os gatos correndo, viu, gente, vocês zoando. O que eu sentia que agora, fazendo essa soma, é que eu vou pensar 1000 vezes em fazer alguma outra dívida. Eu vou pensar 1000 vezes. Então é isso, gente. E eu falei com meu esposo, isso aqui eu vou pegar, eu vou colar no guarda-roupa assim, ó. Vou fazer uma folha dessa aqui, vou imprimir e vou colar pela casa. Vou colar uma no banheiro, vou colar uma lá na porta da geladeira. Vou colar uma aqui na entrada da escada, vou colar uma lá no meu guarda-roupa. Vou colar, porque aonde a gente for, a gente vai bater o olho nessas contas e a gente vai estar lembrando o tempo todo. Isso é uma coisa que, assim, eu quero fazer isso, vai ser bom pro meu psicológico. Então, todas as vezes que eu pensar, vamos supor, tô sentada aqui na sala, eu poderia comprar assim, assim, eu já olho a folha e falo, não, não posso, sabe? Vai me dar, aquilo vai ficar me lembrando, tipo, você não pode, você não pode, você não pode. A não ser que seja algo que realmente seja urgente, fora isso. Não, não. Então é isso, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, poder abençoar. E se você chegou até esse vídeo, comente flor aqui embaixo, tá bom? Um cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fui.